Exatamente. É, mas você sabe, acho que. Ah, agora já foi, lá no Instagram. E, gente, o cabelo é sempre uma questão, né? Eu ainda inventei um fundo branco, então não precisava, né? Tanto. Mas tá bom, vai ficar assim, vai ficar ótimo, maravilhoso. Você sabe que eu fui dar aula num grande escritório de advocacia da Faria Lima, né? Ano passado. E aí eram 3 dias de aula, 3 sextas-feiras. Aí eu fui no primeiro, a menina do RH tava super constrangida, me pedindo 1 milhão de desculpas porque as pessoas estavam atrasadas, né? E eu comecei, com 5 minutos eu comecei. E eu falei, não tem problema nenhum. E foram chegando pessoas até 45 minutos depois do horário da aula. A aula era uma aula de 4 horas. Mas a cara das pessoas, quando elas chegavam e viam que já tinha começado, era um negócio assim lindo de se ver. Na segunda sexta-feira, 5 minutos antes do horário, tinha 90% da turma sentadinha, já com cafezinho e com um pãozinho de queijo na mesa, entendeu? É, com o caderninho, assim. Olha, várias pessoas já. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Jéssica. Pô, achei que você fosse entrar no Zoom, Jéssica. Pra quem tá no Instagram, se quiser entrar no Zoom, já tem bastante gente. É por onde a gente vai gravar, o link tá aí na bio com a senha já. Então a senha tá escrita e o link tá aí. É só clicar que vai abrir a sala do Zoom e aí coloca lá a senha que a gente já tá aqui, tá bom? Eu vou falar, enfim, né, interagir com as pessoas aqui no Zoom. Um grande pedaço dessa conversa vai acabar aparecendo no Instagram, mas o Instagram é só para falar assim, ai, olha o que você está perdendo, né? Porque tá muito mais legal lá onde a gente está interagindo. E aqui no Instagram não vai dar para ouvir quem tá falando aqui, porque daí tá falando nas minhas orelhas, né? É só para fazer vontade mesmo, a gente faz uma sedução e fala, ai, vem pra cá. Então, para quem quiser entrar, tem aí o link na bio. Acho que a Livinha tá de olho aí no Instagram, né, Livia? E pelo que eu vi, a Dini também entrou. Então, tá bom. Então, vamos começar? Vou começar a gravar, tá, EJ? Pra gente se apresentar. Joia. Eu vou pedir, então, para todo mundo dar aquela fechada de olho pra gente respirar, só para conectar um pouco. Você se conecta com você, com o que você acreditar que seja maior que você, se é que você acredita nisso. Dê o nome que você quiser. Opa! Vou pedir para você colocar seu microfone no mudo. Checa seu microfone, por favor. Mas a gente respira e se conecta com esse período que vamos estar juntas, juntos, juntes, para falar sobre empoderamento feminino, feminismo e feminino sagrado. Uma respiração profunda e voltamos. Muito bom. Muito bem. Quero fazer uma abertura para explicar por que a gente está aqui e o que é que a gente pretende fazer hoje e passar a palavra para a EJ. Então, essa iniciativa hoje é uma iniciativa combinada, oficialmente do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. E o IPFEM, ele vai ganhar uma irmã, né? Como a gente estava falando, uma irmã mais nova, que é a Feminologia. É a nossa escola de uma coisa que a gente começou a inventar, chamada Educação de Gênero, né? Educação de Gênero para Todos. Então, a nossa conversa de hoje, ela foi muito motivada pelos estudos que eu e a EJ a gente tem feito, e pela escola que a gente está montando dentro do IPFEM. E hoje nasceu também de vários movimentos que começaram a acontecer no Instagram, várias perguntas que começaram a chegar, primeiro para o meu trabalho terapêutico, mas aí uma coisa já não é mais separada da outra, perguntas que chegam para a EJ também, e montando as aulas da escola a gente chegou à conclusão de que talvez valesse a pena abrir esse espaço um pouco para exercitar também o assunto do qual a gente quer falar, e ver se isso desperta interesse, se não desperta interesse, o que é que mobiliza, para entender um pouco que caminho é esse que a gente segue, tá bom? Jay, você se apresenta, coração?
AJ tá se apresentando no Zoom. Ela é maravilhosa. Faz um ponto fixo assim em cima do computador. Sei lá, no fundo. Né? Para quem quiser assistir no Zoom, o link tá na bio com a senha. Cláudia, se você quiser entrar pelo Zoom, o link tá na bio com a senha. A AJ tá se apresentando. Eu sei, eu tô falando com o Instagram. Estou falando com os nossos seguidores no IPFEM. Não, tá maravilhoso, maravilhoso. E tô fazendo aqui o esquema de botar o vídeo, que daí vai ficar bonito na gravação. Bom, então eu sou a Ana, tá entrando mais gente aí, eu não tô conseguindo ver porque a régua do vídeo, né, acaba não mostrando todo mundo. Mas então eu sou a Ana, também acho que professora a vida inteira, oficialmente agora professora de universidade, professora de outras linguagens e de outros alfabetos, então é meio do alfinete ao foguete, assim, né? A gente ensina RH dentro de empresa, principalmente na área da saúde, em curso de pós-graduação, e ensino outras ferramentas para autodesenvolvimento, como o pensamento sistêmico, por exemplo, né? E construo muito o meu trabalho com o feminino em torno da aprendizagem, né? Então, tem uma coisa que a gente fala bastante no IPFEM, o nosso tripé no IPFEM, que é pesquisa, educação e terapia, ele é um tripé que se complementa muito, né? Que faz muito sentido na nossa visão, porque com a pesquisa a gente consegue dar forma para as coisas e fazer diagnósticos e entender um pouco mais por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Aí então a gente pega isso e traz para a educação, para aprender, para desenvolver, para compartilhar. E aí a hora que a gente entrega e constrói mais esse pensamento abstrato, essa elaboração com educação, aí sim a gente consegue vir para a terapia com mais conteúdo, com mais musculatura, com a possibilidade de fazer um trabalho muito mais efetivo, né? Então, pensando nisso, que a gente entendeu que o IPFEM, que já nasceu com o nome de Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, cabe dentro do IPFEM um lugar para desenvolvimento de conteúdo, né? Mas isso a gente vai explicar direitinho lá no final. Hoje, então, a gente vai falar, como eu comentei, sobre empoderamento feminino, feminismo e feminino sagrado. E para quem convive comigo, assim, né, para quem tem mais contato comigo, eu costumo dizer que eu tenho um pouco de coceira, assim, quando eu vejo as pessoas misturando tudo, ou quando eu vejo gente falando mal ou não concordando com alguma coisa, sem conhecer aquilo a fundo, né? Sem saber de onde aquilo vem, sem saber por que a gente chama as coisas do jeito que a gente chama, sem saber de onde nasce cada coisa. E aí coloca tudo no mesmo balaio e o que sai, a gente, bom, como eu falei, dá coceira, né? Para ficar bonitinho, para não ficar muito agressivo, vamos chamar assim. Então a ideia hoje, eu queria repassar o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica mais ou menos assim. A ideia é que seja um bate-papo, então o pessoal que tá aqui no Zoom, para quem tá no Instagram, se quiser entrar no Zoom, o link tá aí na bio com a senha, é a última vez que eu vou falar, senão vai ficar muito repetitivo. Aí a Livinha pode colocar aí nos comentários pra gente.
Então a ideia é que seja como a maioria de vocês aqui já sabe que funciona. A ideia é bater papo, né? Então no final a gente vai tirar foto com os nossos copos, avisa a Lelê que a Lelê vai precisar abrir a câmera, então é bom que ela esteja bem no final, pelo menos acordada, né? O que é importante. A ideia é que hoje é uma sexta-feira à noite, então a gente tá gravando isso numa sexta-feira à noite da quarentena. Ela tá falando? Vixe. Então, é uma sexta-feira à noite da quarentena, no dia que o segundo ministro da Saúde pediu demissão no Brasil. Então, a gente está tendo algumas semanas muito animadas, né? Então, a ideia é que a gente bata papo, que seja divertido e, como sempre, que a gente interaja. Mas a ideia é que eu e a AJ, a gente vá tecendo um pouco algumas coisas ao redor de alguns conceitos, né? Então, só para vocês entenderem em torno do que a gente vai falar, né, em torno do que a gente vai andar, eu vou só repassar as perguntas que a gente recebeu nas últimas 2 semanas, que foram as perguntas que a gente mandou por e-mail, né, com o link. A gente recebeu as perguntas, por exemplo, como definir o feminino sagrado, se é religioso, qual é o seu entendimento, né, essa pergunta foi no meu Instagram, qual é o seu entendimento sobre mulheres trans no feminino sagrado, e essa... A AJ vai responder bastante comigo também. Gostaria de entender a diferença entre empoderamento feminino, feminino sagrado e feminismo. Um homem perguntou isso, né? Eu espero que ele esteja conseguindo assistir ou pelo Instagram ou por aqui. E uma outra menina disse, sou empoderada quando dependo financeiramente de um homem, né? Essa moça mandou essa pergunta e eu respondi a ela, a gente estava falando no privado, eu respondi a ela que sim. E ela respeitosamente pediu desculpas e discordou, né? E eu falei pra ela que ela não precisa pedir desculpa pra discordar, que tudo bem discordar, né? E a gente teve uma conversa muito interessante, assim, e se ela não entrar até a hora que eu for falar desse assunto, eu falei com ela, pedi autorização para ler o comentário que ela colocou para discordar, que eu achei muito interessante, mas hoje a gente vai procurar expandir um pouco alguns conceitos, porque o que ela fala faz bastante sentido, mas dá conta de um pedaço do empoderamento feminino, né? E a gente vai ver isso hoje. O que é e como praticar o empoderamento feminino. O feminismo é contra os homens? Ah, fica com a gente até o final. Claro que não. Por que tantas pessoas odeiam o feminismo, né? Tem isso também, essa coisa de não, eu não sou feminista, como se fosse um palavrão, né? E aí tem um experimento científico ótimo para isso. Essas são algumas perguntas que vai ser no Instagram com certa frequência, além de, você é feminista? Você trabalha com empoderamento feminino? Como posso estudar o feminino sagrado? Então, nessa minha jornada trabalhando com o feminino, esse tipo de dúvida é muito comum, inclusive a grande dúvida do por onde começar, né? Mas por onde eu começo? Então, hoje a gente vai tentar dar borda um pouco para esses assuntos, do nosso jeitinho. Para quem não sabe, eu e a AJ hoje somos estudantes de ciências sociais, a AJ é minha veterana. A gente não tinha mais nada para fazer, tava tranquila assim, né, sem montar escola, sem nada. A gente tava bem tranquila, a gente decidiu fazer uma faculdade, né, que exige estágio. Olha que maravilha, em algum momento a gente vai ter que fazer estágio, vai ser maravilhoso. Então, eu tenho formação em comunicação, AJ tem formação em línguas, idiomas, em psicopedagogia, negócios, enfim, a gente tem umas formações super complementares e que dão um samba muito bacana. Daí, hoje não vai ter apresentação formal, não vai ter nada, vocês só vão ficar vendo e ouvindo a gente, tá bom? Mas nós preparamos um material que é um pouco do roteiro de coisas que a gente não pode deixar de falar. Muito bem. Então a gente vai começar por empoderamento feminino. E como uma boa pessoa de comunicação e uma boa virginiana, tudo que não é tão concreto assim, eu gosto de concretizar. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar empoderamento no dicionário, né? E a origem da palavra empoderamento. Isso é uma coisa que, claro, eu tenho um pouco mais de familiaridade já há um tempo, então vou começar a dar um geralzão e aí eu vou entrando nos detalhes. Empoderamento, essa palavra em português, ela é uma palavra, ela é um neologismo, então ela é uma palavra inventada pelo Paulo Freire, o educador, lá atrás, salvo engano na década de 70, década de 80, quando ele olha para um cara dos Estados Unidos que estava falando sobre, peraí,
as pessoas que são que estão em situações de vulnerabilidade de aprendizagem, elas precisam, e tem uma palavra no inglês, então empoderamento vem de empowerment, e a gente vai falar isso daqui a pouco. E fazer isso na frente da minha professora de inglês é péssimo, porque a Jen é minha professora de inglês, toda vez que eu tenho que falar uma palavra, eu fico tensa se eu vou pronunciar direito, porque ela é do tipo que corrige, porque é óbvio, né? Ela precisa educar, ela é do tipo que corrige, e eu gosto também, porque eu gosto de aprender. Mas eu fico sempre tensa de falar assim, uma pronúncia meio esquisita, né? Então, empoderamento vem de empowerment. Esse americano, tem o nome todo dele aqui, depois eu posso falar. Mas esse americano, então, esse educador, ele parte do princípio de que as comunidades, elas precisam estar muito... agora fica vendo as palavras em inglês, né? Aware, assim, elas precisam estar muito convictas e muito apropriadas daquilo que elas precisam, conscientes, obrigada, e apropriadas daquilo que elas precisam aprender, para que o aprendizado se produza dentro delas, né? Dentro, as pessoas da comunidade falando para elas mesmas, né? E aí é quando Paulo Freire olha para isso, e ele estava, na época, Construindo a Pedagogia do Oprimido, que é um grande livro incrível dele. E aí, então, ele pega essa palavra, empowerment, e traz para o português e cunha o termo empoderamento. O termo empoderamento, ele é muito controverso, assim, para os linguistas, né, para quem trabalha efetivamente com estudo de línguas, porque acham que é uma palavra feia, acham que é uma palavra que não define, né, e não dá tudo que... não demonstra ou não expressa tudo o que poderia, e de fato tem umas diferenças significativas, mas o fato é que essa palavra, então, ela nasce dentro de um contexto de educação com um objetivo específico, e que daqui a pouco também a gente vai concretizar um pouco mais, e aí, por ser esse lugar que expressa uma autonomia de um grupo, ou que pretende expressar a autonomia de um grupo, essa palavra, esse termo foi então usado e apropriado por outros movimentos que precisavam vir à tona, né? Precisavam se fortalecer. Então, quando a gente olha para esse escopo um pouco principal, você fala, então tá bom, então peraí, deixa eu ir lá na origem de empowerment para entender o significado dessa expressão em inglês. E aí a gente foi buscar em 3 dicionários, no Cambridge, no Merriam-Webster e no Collins. Ah, minha professora lá, muito proud of me, né? Muito orgulhosa, né, desse inglês, gente. Faz 2 anos que eu não pratico inglês, porque eu tô fora do mercado executivo, né? Então faz 2 anos que eu não falo inglês, a hora de falar a gente fica como, né? Tensa. Bom, então é o seguinte, do ponto de vista mais geral, a Patrícia bateu palminha, é isso, essa mãozinha? Bonitinha. Então, do ponto de vista geral, empowerment tem a ver com a autoridade ou o poder dado a alguém para fazer algo. Aí você fala, opa, peraí, a partir desse princípio, alguém precisa me entregar esse poder para eu fazer alguma coisa. Ah, então tá bom, mas aí vem outras considerações. Aí vem assim, o Cambridge vai falar o seguinte... é o processo de ganhar a liberdade, né, tá tudo em inglês, né, também podia ter facilitado a vida, podia ter mandado para você, né, para você ajudar, não, né, não fazemos a coisa muito fácil. Então, é o processo de ganhar a liberdade, né, ou de conquistar a liberdade e o poder para fazer o que você quiser fazer ou controlar o que acontece com você. Então, olha a diferença. A concepção mais geral que você encontra na internet vai falar sobre a autoridade ou o poder dado a alguém para fazer alguma coisa. O Cambridge já vai dizer, não. É o processo de ganhar a liberdade e o poder para fazer o que você quiser ou controlar o que acontece com você. Ah, então o vetor de nascimento já é diferente. E daí, o Webster vai falar o seguinte, ele tem 2 definições. O ato ou a ação de empoderar alguém ou algo, né, para garantir esse poder, esse direito ou essa autoridade para conduzir vários atos, né, para performar de várias formas. E a segunda coisa que o Webster fala é o estado de ser empoderado para fazer algo. Então, o estado de ser. Opa, então peraí. Um fala que alguém me dá, outro fala que é o processo de ganhar, outro fala que é ser.
Aí você fala, ah, aí fica muito difícil, né? Aí a gente vai fazer como? É o quê, né? E o Collins vai dizer que o empowerment, né, de uma pessoa ou grupo de pessoas é o processo de dar para eles o poder e o status numa situação particular. Então o Collins eu achei muito interessante porque ele vai trazer a condição ele vai trazer a condição particular. Então, olha, é restrito a um contexto. O empoderamento ele pode acontecer aqui, né? E foi por isso que eu argumentei com ela no Instagram, quando ela me disse, olha, eu discordo de você porque uma mulher que não é financeiramente autônoma, ela não é empoderada. E eu disse, ok, você tem razão em determinado contexto, né? Em outros contextos a gente precisa avaliar. Então, eu gosto muito dessa definição do Collins aqui. E aí, a hora que a gente pega essas acepções, né, e traz para o português e junta com o feminino, você fala, bom, então o empoderamento feminino, ele pode ser, alguém pode me dar, eu posso fazer um processo de ganhar, ou eu posso ser automaticamente empoderada. Entendem essa relação? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Tá todo mundo com a cara assim no Zoom, ó. Se quiserem falar, solta o microfone e falem, tá bom? Muito bem. Aí vem sinônimos de empowerment. Aí vem enabling, emancipation. Eu achei emancipação incrível, assim, para sinônimo de empowerment, né? E equipping, que a gente poderia entender como equiparar, né, Jay? Assim, acho que de uma maneira mais direta e literal, né? Como equiparar. E essa palavra é importante porque quando a gente for falar de feminismo aqui na frente, a gente vai precisar entender o conceito de equiparar, tá bom? Bom, daí veio então desse empowerment e da definição disso, né, o mais próximo de autonomia, ou da possibilidade das pessoas ou grupos poderem decidir sobre os seus próprios destinos. Em português, então, a coisa começa a acontecer assim. E aí é interessante porque se a gente pensar que dentro da palavra empoderamento tem a palavra poder, que é do latim potere, né? É literalmente o direito de deliberar, agir e mandar. Quer dizer, então dentro dessa palavra a gente pode pensar que empoderamento é tornar-se poderosa ou tornar-se poderoso, né? Então trazer para si ou desenvolver em si o poder. E poder literalmente é o direito, olha a expressão, o direito de deliberar, agir e mandar. Então, tem uma concepção de liberdade muito plugada nisso, né? Tem um conceito de liberdade muito paralelo e muito junto andando com isso. E aí a gente precisa lembrar que a sociologia define poder geralmente como a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros, mesmo se esses resistirem, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente vem para um contexto de relação de sociedade, poder também tem a ver com subjugo. Poder também tem a ver com essa autoridade daquele famoso ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Já vou ler os comentários aí de vocês. Só retomando o nome do americano que o Paulo Freire conheceu o conceito, né, na educação, é um psicólogo, Julian Rapaport. Ele cunhou o termo empowerment a partir da palavra power, para defender que era preciso dar ferramentas a certos grupos oprimidos para que eles tivessem condições de autonomia e se desenvolver. E aí o Paulo Freire, então, pega isso e vem debater esse conceito no Brasil, porque para o Paulo Freire os próprios grupos desfavorecidos deveriam empoderar-se para trazer, então, essa aprendizagem a partir deles mesmos. Tudo bem? Bom, a ideia então de empoderamento é dar a alguém ou a algum grupo o poder de decisão em vez de tutelá-lo, né? Então, quando a gente não vai entrar hoje muito na expressão do lugar de fala, mas quando a gente usa essa expressão, a gente está falando bastante sobre isso, né? Sobre não ocupar o lugar de outra pessoa. Então, quando a gente não faz isso, automaticamente eu empodero essa pessoa. E aí eu gosto, e aí agora eu vou fazer uma observação que é uma visão um pouco mais minha, né? Se eu posso entender que o empoderamento é alguém me dar, ou eu desenvolver, ou ser naturalmente, eu posso entender que para cada esfera eu posso estar em um estágio
E eu também posso entender que mesmo que alguém me dê, pode ser que eu não consiga. Ou mesmo que eu seja, pode ser que alguém não me dê. E que em determinado contexto alguém tenha que me dar. Entendem? Então, quando a gente falar, por exemplo, de interseccionalidade dentro do feminismo, e a gente começa a falar então de feminismo negro, e a gente começa a entender o que é o feminismo branco e o que é o feminismo negro, para as mulheres negras, ainda muitos espaços precisam ser dados. E esse é o problema. E é isso que a gente precisa começar, sim, a discutir no feminismo como um todo. Porque daí a gente começa a criar subseções, como vocês vão ver mais na frente. A gente começa então a criar subseções que perpetuam a opressão. Então, dentro do feminismo tem uma discussão muito importante sobre a perpetuação da opressão da mulher branca em relação à mulher negra, né? Então, que espaços são esses de empoderamento que ainda precisam ser dados ou autorizados, ainda que mulheres negras sejam empoderadas e sejam capazes de falar? Tudo bem? Então, essas coexistências a gente precisa começar a identificar, saber que existe para identificar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu começo a falar, eu não paro nunca mais, né? A Jay tá rindo. Tudo bem? Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, o que dá pra gente pensar, assim, quando a gente fala de empoderamento feminino? Onde é que hoje a gente é empoderada e onde é que a gente não é? Tira o microfone aí de vocês que eu vou dar uma olhadinha no chat. A Lelê tá me ouvindo também, né? A Lelê também é professora de inglês, gente. Que desgraça. Ela tá rindo no chat. É ótimo dela, né? A Jéssica tá dizendo, o poder não necessariamente está relacionado à soberba, certo? Certo, sim. Não. O poder é uma coisa, a soberba é outra, né? A gente pode entender que a soberba, na verdade, ela é a característica de alguém que pode deter o poder. O poder por si, ele tem qualidade nesse sentido, né? Ele é aqualitativo, vamos chamar assim. Ele não pode ser qualificado, porque ele não tem a condição da qualidade. Tá bom, Livinha, um beijo, meu amor. Qualquer coisa chama. Paty, você tinha aberto o microfone? Pode falar. Tá bom. Entendi. Tá. A gente sempre precisa lembrar, sempre que a gente vai estudar alguma coisa, isso é muito legal de falar, assim. Um amigo também fez uma pergunta sobre o resultado da pesquisa que eu vou juntar aqui para dar o exemplo. Na pesquisa que a gente fez na primeira fase da Covid, que muitas de vocês participaram, na quarta semana aparecia o componente da esperança, né? Como um sentimento ascendendo no horizonte, assim, vamos dizer. E aí esse meu amigo perguntou assim, mas as pessoas têm a esperança, essa esperança tradicional de ficar esperando alguma coisa acontecer, de achar que vai acontecer alguma coisa boa, ou aquela esperança que vai lá ajudar com que alguma coisa aconteça, né? Eu falei para ele, olha, toda vez que a gente vai olhar um resultado de pesquisa, principalmente com muitas pessoas como foi a nossa, né? A gente teve quase 500 pessoas participando, a gente precisa começar a avaliar os resultados pelo senso comum, né? Então, o que o senso comum fala pra gente sobre esperança? É esse lugar que espera que algo vai melhorar, quer dizer, que vislumbra uma luz no fim desse túnel, né? Só que quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente sempre precisa ter, Paty, na cabeça que as associações de senso comum são maravilhosas e são muitos pontos de partida incríveis, mas a gente precisa aprofundar e entender o conceito, né? Aquele conceito serve a quê? O que a gente pode pendurar nele e não pode pendurar nele? Tem um livro, até essa moça que estava falando comigo do empoderamento financeiro, eu sugeri a ela, tem um livro de um filósofo francês chamado André Comte-Sponville, que o nome do livro é O Capitalismo é Imoral? É uma pergunta, eu acho, o título. E aí eu vou dar spoiler, porque, né, não sei se todo mundo vai ler, mas eu preciso dar o spoiler, porque daí, né, enfim.
não é nem La Casa de Papel, né? Então tá tudo certo. Basicamente, é um livrinho pequenininho, mas basicamente ele vai tecendo todo o racional de moralidade e imoralidade, e ele vai explicando o que é moralidade, o que é imoralidade, ele vai explicando. Chega uma hora que ele diz assim, portanto, o capital não pode ser nem uma coisa e nem outra, porque ele não é passível de receber qualidade, ele só é. O que a gente faz com ele é moral ou é imoral? Ele por si é amoral. Então, ele não tem moral, ele não pode ser moralizado, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de poder, a gente precisa sempre separar o que é o ser, né? Então, o que é o conceito e a expressão, e olhar o que é que a gente faz com ele, ou como cada pessoa lida com ele, ou o que é ele num contexto político, o que é o poder no contexto familiar, o que é o poder num contexto laboral, por exemplo, o que esse poder conta sobre a gente, porque um lugar de poder, isso é uma coisa que eu acho que é legal de falar, um lugar de poder, ele pode ser qualquer lugar que te ofereça vantagem sobre alguém ou alguma coisa. Se a gente pensar no senso comum, né? Então, o nosso entendimento de poder é o entendimento de um lugar que vai dar pra gente alguma vantagem ou algum privilégio ou algum poder de ação nesse sentido, né? Decisório sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, se você pensar na maternidade, a maternidade é um lugar de poder. Né? Se você pensar num lugar de cuidadora de um vulnerável, esse lugar é um lugar de poder. Se você pensar em qualquer adulto em relação a uma criança, esse adulto tem poder sobre essa criança. Então a gente também vai falar de força e de vulnerabilidade. Não sei, eu fui amarrando agora aqui, então vai me dizendo se vai fazendo sentido, viu? Fala, Jess. Respondi, Paty? Tudo bem? Manda, Jess. Olha, depois põe no chat aí, Jess, o nome, que eu adoro ele é muito bom, né? Que legal. Felicidade Desesperadamente, esse é o nome em português. Tá. Sim. Sim. Que legal. Muito bom. Olha. Tá. Uhum. Uhum. Que incrível. Tá. Muito bom, Jess. Poxa, obrigada. Incrível. É um exemplo incrível, né? De empoderar alguém para algo dentro do feminino, né? Para o parto, por exemplo. Muito bom. Muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Também pode ser um ponto de vista. Quanto mais informação você tem, mais poder tem. Então, Paty, é isso. E é por isso que a gente decidiu montar uma escola. E montar um instituto de pesquisa, porque a gente acredita muito, muito, muito. Tem uma parte do nosso plano de negócios, a gente quer fazer uma apresentação mais pública, assim, mas tem uma parte do nosso plano de negócios que a gente fala muito sobre o quanto a sociedade precisa de informação relevante para reivindicar direito.
né? Para ter discernimento, para saber criticar as coisas, porque a gente conversa bastante no IPFEM sobre isso, assim, a gente observa muito a reação das pessoas em relação às coisas, né? Principalmente em tempos de redes sociais, fake news, toda essa coisa política, etc. As pessoas têm muita opinião sobre tudo, né? Então, de onde vem esse conhecimento? Será que a gente está pegando, por exemplo, um senso comum que junta poder com soberba, né? Porque a gente juntou essas duas coisas em algum lugar e a gente forma uma opinião a partir disso? Ou será que a gente realmente vai procurar saber? A Josi lembrou muito bem na reunião do IPFEM de hoje de manhã, a Anitta cantora, né? Não a Anitta Gomes, que a gente ama de paixão, porque é bom sempre explicar, porque a gente fala sempre da Anitta, né? Da Gomes. A Anitta cantora começou a fazer umas lives e uns vídeos sobre política. E aí, algumas pessoas começaram a falar muito mal dela, assim, a fazer comentários muito ruins, né? Uma, inclusive, eu cheguei a ver dizendo, mas isso aqui tá muito chato, agora você só fala disso, vou parar de seguir e tal, não sei o quê. E pessoas dizendo, porque quando ela não falava nada, cobravam porque ela não falava nada e não usava o poder dela para poder, né, influenciar pessoas. Agora que ela começou a falar, quem é você para falar sobre isso? Você fala, gente, ou decide, né? Ou é pra falar ou não é pra falar. Mas ela deu uma resposta que eu achei incrível. Eu particularmente gosto muito da Anitta, né? Então, ela deu uma resposta que eu achei incrível porque ela falou assim: é só eu querer e ter tempo de estudar que eu falo, não tem problema nenhum, né? Então você percebe que ela também não tá falando de orelhuda. Pode ser que ela tenha assessores para explicar ou pessoas que ela, né, tenha procurado ou contratado. Eu não sei como é o processo de aprendizagem nesse sentido, mas para mim faz muito sentido que ela não fale por falar. Para mim faz muito sentido que ela procure estudar e que ela use o lugar de poder dela, porque se a gente lembrar que a Anitta deve ter 27, 28 anos, é milionária, fez carreira internacional, fala 3, 4 idiomas, gravou com a Madonna, se a gente olha pelos indicadores de sucesso sociais, a Anitta ela é um sucesso inegável, mas ela ocupa o lugar da mulher pobre, funkeira, favelada, né? E aí mesmo com todos os indicadores sociais alcançados, ainda assim ela não tem um lugar de poder respeitado, vamos chamar dessa maneira. Então aí outros contextos também se entrelaçam, né? Então, sim, quanto mais informação, mais poder. É a sociedade do conhecimento, né? É a sociedade que... E se você for olhar para as relações de trabalho, é muito comum as pessoas esconderem informação. É muito comum as pessoas segurarem a informação, porque isso coloca elas num lugar de privilégio ou num lugar de poder, tá bom? Que a gente não segura nada, né, Jay? Nossa, a gente não segura nada, a gente entrega tudo, entendeu? Quer compartilhar coisa, compartilha. Só é bom dizer que foi a gente que fez, né? Aí ajuda. Tudo bem? Então, entendemos essa primeira parte de empoderamento feminino? A conversa de hoje não tem o objetivo de ser tão profunda, tá bom? Então, é só pra gente realmente entender um pouco do contexto e um pouco do cenário. E agora, com as outras duas partes, acho que a costura vai ficar boa. São 9h10, tem mais 20 minutos de Instagram. Pra quem tá chegando no Instagram agora, o link do Zoom tá na bio aí com a senha, tá bom? Que a gente tá conversando aqui pra ficar gravado e a gente colocar lá na escola. Muito bem. Aí a gente entra em feminismo. Quando eu falo essa palavra, feminismo, o que vem na cabeça de vocês? Fala ou escreve aí pra mim. Que eu preciso beber, né, gente? Eu fico só falando, vou beber que horas também, né? Vai ficar gravado? Desculpa, peraí, Jay, só um minutinho. O que você falou? Direitos iguais entre quem? Tá bom. Super. Quem mais? Ninguém? Tá. Igualdade. Além de quê?
Tá bom. E com pelo debaixo do braço. Que feminista não se depila, não gosta de homem e fica correndo pelado na Paulista. É. Muito bom, Jess. A Cíntia tinha aberto o microfone? Já tô reconhecendo a voz de vocês, hein? Oi, meu amor, tudo bem? Que bom. Igualdade, tá bom. Tá? Isso. Uhum. Não, não, pergunta do jeito que vem, nada é bobagem. Tem, sim, isso. Uhum, tá. Que pergunta boa, gente. Você fez super entender, você sempre faz entender, meu amor. É o seguinte, deixa eu só confirmar uma coisa. Quando você fala do saber vulgar, né? É só porque eu sou fixada no termo, né? Só pra gente. O vulgar técnico, né? O vulgar isso, aquele conhecimento, esse saber que ele não é sofisticado, né? Ele não tem uma erudição, ele é um saber mais próximo desse popular em qualquer área, né? Sim, sim. Ele tem muito valor e a gente vai falar dele no Feminino Sagrado. Guarda essa pergunta, porque essa pergunta é o que ajuda a explicar o Feminino Sagrado. Você já matou a pau. Já deu até spoiler do negócio, entendeu? Maravilhosa, amei. Mas sim, a resposta é sim. Imagina, que isso. A Robertinha dizendo que o crush terminou com ela porque ela era feminista. Quem nunca, né? Bem-vinda ao time. Deixa eu ver aqui. A Lele dizendo, pra mim significa luta. Luta é uma palavra importante quando a gente junta com o termo feminismo. A Jássia tá aí, mulheres em busca do seu lugar num todo, ótimo. Robertinha dizendo que foi abandonada porque ela é feminista. A Val dizendo que é igualdade de gênero, né, direitos. A Robertinha dizendo que a palavra feminismo assusta porque é muito distorcida na sociedade. E a Val dizendo que no mundo machista tudo que remete ao poder feminino ainda é over. Essa discussão... Talvez a gente nem aprofunde tanto ela hoje, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Bom. Ana Lúcia, o link do Zoom tá na bio, com senha. Clica no link da bio, primeiro botão. Eu preciso responder essa pergunta sim agora? Não. Mas eu vou falar sobre isso. Mas é exatamente isso. Aqui no material que a gente montou, tem assim, algumas pessoas perguntam por que a palavra feminista, né? Então é muito comum exatamente isso que a Jay acabou de dizer. Então, mas esse negócio de feminista continua separando muito, né? Ainda assim continua. Vocês querem ser mais que os homens? Vocês querem inverter com os homens? Então, não. Antes só de responder essa coisa da EJ, né, e juntar tudo, eu sempre faço um experimento científico quando eu vou dar aula, que eu pergunto assim, geralmente muita mulher, tá bom? Mas às vezes tem homem também. Aí eu pergunto assim, quem é feminista? Aí, sei lá,
Um terço do grupo levanta a mão. Aí você olha e fala, ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Quem aqui nessa sala acredita que homens e mulheres precisam ter os mesmos direitos? Aí todo mundo levanta a mão. Daí eu olho para todo mundo, né? Quem levantou a mão da primeira vez já sabe, né? Já sacou o negócio. E aí eu digo, bom, a má notícia que eu tenho para vocês é que vocês são todos feministas, né? Então, porque feminismo, do ponto de vista conceitual e bem prático, é só isso, né? É o pensamento e o princípio de que mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, ponto, né? Para ficar bem binomial no gênero, né? Que é a luta lá de trás. Então, por que então a gente insiste nesse termo feminista e não vai para um humanista, por exemplo? É porque quando a gente traz esse termo humanista, a gente esquece, esse termo ele pasteuriza tudo, ele torna todo mundo igual. A gente esquece que para ter igualdade eu preciso de uma outra coisinha chamada equidade. Então, hoje, se eu ofereço as mesmas oportunidades para homem e para mulher, sendo que o feminino possui mais variáveis de complexidade ou mais variáveis de dificuldade, eu não entrego igualdade ainda. Então, para ficar um exemplo mais claro, vocês já viram na internet uma imagem que são três meninos de tamanhos diferentes e 3 caixotes de tamanhos diferentes e iguais. Aí no primeiro quadro tem assim, igualdade. Você põe os 3 caixotes de tamanho igual, o menino mais alto consegue ver do outro lado do muro o que tem, o menino médio consegue um pouquinho, o menino pequenininho não consegue, porque ele continua menor que o muro. Quando você entrega 3 caixotes de tamanhos diferentes, o menor para o menino mais alto e o maior para o menino mais baixo, todos eles conseguem ver do outro lado do muro. Isso é equidade para construir igualdade. A equidade ela vai pensar no que você precisa, ainda que seja um pouquinho mais do que o para o outro, mas no que você precisa para estar no mesmo lugar do outro. Ficou claro esse conceito para vocês? Quando a gente for dar aula mesmo, a gente põe a imagem, né, Jay? Acho que pode ficar bem legal, assim, para ilustrar. Então, quando a gente junta tudo no mesmo balaio e dá o mesmo tamanho de caixote para todo mundo, você tá dizendo, e pensando em raça, por exemplo, né? Raça, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, pensando em cor de pele, quando você olha, vamos olhar para um menino branco e para um menino negro. Você fala assim, eu vou dar a mesma oportunidade de estudar numa escola boa para os dois. Mas espera aí, esse menino negro tem condição de pagar o transporte para chegar na escola boa? Ele vai ter condição de se alimentar? Ele consegue comprar o material? Então, o que é que eu preciso fornecer para essa pessoa? E isso acontece às vezes muito com bolsista de funcionário de escola rica. Eu conheço muitas histórias assim, né? Então, a minha mãe trabalha numa escola rica e aí eu estudo nessa escola rica. Mas a minha condição social é muito diferente das pessoas que são clientes dessa escola rica. E aí, ainda que eu esteja igual nessa escola, não existe equidade, porque eu não tenho aquilo daquele contexto. Então, eu sempre estou para trás. Seja por alimentação, seja por algum recurso, seja por acesso a material. Tudo bem? Alguém abriu o microfone e quer falar alguma coisa? Então, toda vez que a gente vai falar sobre, e eu também não gosto da palavra minorias, mas enfim, em algum momento, por uma questão didática, talvez a gente tenha que usar esse termo, mas sempre que a gente fala de grupos que vêm de um histórico social de vulnerabilidade, é bom que a gente marque o trabalho com aquele grupo com alguma palavra, com algum termo, com algum contexto, para dizer que neste contexto a gente precisa lembrar que é preciso que haja equidade para construir igualdade. Acho que esse é o jeito mais geral de explicar isso. Tudo bem? Muito bem. A questão é que alguém falou aí no chat que é exatamente isso, assim, acho que foi a Robertinha que falou. Como socialmente a feminista incomoda, já há um par de séculos mais ou menos, a gente vai falar sobre isso,
Tudo que incomoda vai sofrer alguma represália social. A gente precisa lembrar disso, né? Tudo que incomoda vai, principalmente em tempos de internet, vai sofrer ataque de desvalorização, por exemplo. Tudo que incomoda vai ser ridicularizado em algum momento, então a gente precisa ter atenção para isso. Então, quando a gente fala ou gruda na feminista o estereótipo da feminista agressiva, que não raspa debaixo do braço e que não gosta de homem e quer que o homem morra e que vai para Paulista pelada, etc, etc, etc. Quando a gente pega este modelo estereótipo e traz para tudo como um modelo que diminui e ridiculariza, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente não reproduzir o discurso para começar. Porque se a gente entende que esse é o modelo e já se diz, não, eu não sou feminista, repudiando esse modelo, você já presta um desserviço. Você já presta o desserviço de não explicar o que é. Porque dentro do ser feminista, a gente vai ter de tudo. A gente vai ter as mais combativas, e não é uma questão de concordar ou discordar, é uma questão de existência. Para muitos assuntos, é preciso ser combativa. Hoje a gente só vota porque alguém foi combativa e foi lá tomar bomba no meio da cara. Entende? Então hoje só tem divórcio por razões idem. Então a gente precisa lembrar que, principalmente no passado e ainda para alguns assuntos agora, ser combativa é importante. E a gente precisa entender que certos símbolos de sexualidade, certos símbolos disruptivos de corpo, em alguns momentos, eles precisam romper esse verniz, essa coisa que teoricamente seria um absurdo, para conquistar espaço, né? E para dizer, existir assim também é possível. Existir assim não é errado. E quando a gente fala de corpos que rompem muito essa coisa estética mais ocidental, depilada, branca, magra, alta, de cabelo liso, que seja, né? Esses corpos todos, eles têm um serviço. Então a gente vai ter muitas formas dentro do feminismo de lidar com alguns assuntos. Mas agora eu vou entrar na parte técnica do feminismo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. A Jess mandou o nome dos livros. A Carol pediu desculpa que fala que abriu o microfone. A Roberta dizendo, fui bolsista a vida inteira, meu pai era professor e sim, essa diferenciação, e por isso eu precisava ser sempre a que tirava as melhores notas, como se fosse para que de alguma forma ela pudesse se igualar. Tem esse peso, né? A Val dizendo equidade, preconceito, linha tênue. E aí a Val tá perguntando, Ana, toda ativista é feminista? Depende ativista de quê, Val? Se você quiser escrever ou falar nas ações femininas, olha, eu gosto de entender que sim. Para mim, se ela tá ativa defendendo um direito feminino, acho que por associação compulsória ela é feminista. É uma boa pergunta. Mas acho que sim, ela não estaria ali se ela não compactuasse. Pode ser que ela nem se chame, né? Pode ser que ela nem abrace o termo, que eu acho difícil, porque se você está ativa, principalmente politicamente, é porque você já tem uma familiaridade, uma intimidade com o termo, né? E com a existência feminista. Ela está fazendo ali, é uma atitude feminista, né? De garantir que um direito seja respeitado, tá bom? Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai cair, é a última vez que eu vou avisar. Eu tô falando que é a última vez desde a primeira, né? Vai ficar ótima essa gravação. Para quem tá no Instagram, a gente tá interagindo pelo Zoom, com chat, com fala. O link tá aí na bio, é só você clicar e tá no primeiro botão. Também é bom que o Zoom não tem tempo, né? A gente pode ficar aqui o que? Até 1h da manhã, talvez, nesse sextou da quarentena. Ninguém vai pra lugar nenhum mesmo, né, gente? Vamos ficar aí conversando, no fim a gente põe todo mundo pra fora. Val, me disse, eu te respondi, tá bom? Bom, que bom, deixa eu achar você. Você tá com uma foto bonita de posição yoga aí. Muito bem. Tá.
Uhum. Uhum. Tá. Sim. Muito bom. Você tem um trabalho incrível na área da saúde, né? Então, acho que, principalmente com o tema que você fala sobre o sistema reprodutor feminino, acho que, com certeza, as pessoas, inclusive, se elas acham que elas estão te ofendendo, te chamando de feminista, é o contrário, né? Estão elogiando. Pelo menos eu acho, exatamente. Obrigada, Val. Bem-vinda. Beijo. Ô, Paty, eu sei que dá pra reiniciar no Instagram, mas a gente não quer reiniciar no Instagram, não, sabe por quê? Que da próxima vez aí entra todo mundo no Zoom, entendeu? Pra ter tudo, que a gente é malvada. Isso é estratégia. Isso é coisa de Dirlene. Mentira, é coisa minha, não posso falar mal da Dini, não. Falei, o Instagram vai ser só pra dar um gostinho, já estamos aqui há 1 hora, né? Tudo bem? Então, do mesmo jeito que a gente fez com o empoderamento, vou entrar em feminismo, tá bom? Pra gente entender. A origem do conceito, ela é atribuída a um cara, na verdade, que morreu em 1837, um cara chamado Charles Fourier, eu acho que é o sobrenome dele fala assim, e que é o teórico do socialismo utópico, né? Ele teria usado essa palavra pela primeira vez entre 1808 e 1841, num livro dele que chama Teoria dos Quatro Movimentos. Ele defende que o avanço na conquista da liberdade para as mulheres é um pré-requisito para o progresso de toda a sociedade, né? Então, o termo se popularizou, né, nas décadas seguintes, a princípio em países como Estados Unidos e Reino Unido, e aí é importante a gente saber disso, porque quem estuda pouco o feminismo fica só com aquela impressão de que o feminismo nasce com Simone de Beauvoir no século XIX, né? E muita coisa aconteceu, assim, na verdade, a gente tem uma parte aqui que daqui a pouco eu vou falar das protofeministas de 1300 e tanto, e nas primeiras aulas que a gente vai gravar na escola, a gente fala muito sobre o movimento dos cátaros, principalmente na Idade Média, que era um movimento liderado por mulheres contra a Igreja Católica, para redefinir uma série de coisas, né? Direito ao corpo, direitos reprodutivos, as questões da terra, divisão de terra e tudo mais. E aí a Igreja não consegue acabar com esse movimento, e esse movimento vai ganhando muita força na França e na Espanha, e é aí que começa, portanto, o mito das bruxas, né? Então, se eu não consigo esvaziar esse movimento do ponto de vista combativo, eu vou criar, então, um mito, uma lenda, eu vou criar um problema que seja muito mais forte, muito mais sobrenatural, para que essas mulheres sejam extintas, né? Mas isso, a gente dá spoiler mesmo, né? Isso só lá quando a gente for gravar a aula e a escola estiver no ar. Então, quando a gente começa a falar de caça às bruxas, de queima das bruxas, de Idade Média, que traz essa memória tão forte para o feminino, a gente está falando de um movimento político de mulheres que naquela época já defendiam o seu direito à igualdade, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista essencial da coisa, o feminismo ele vai nascer lá no século XII, né? Ali metade ali da Idade Média, tá certo? Mas do ponto de vista de termo, aí sim isso nasce no século XIX. O que a Simone de Beauvoir faz no livro dela O Segundo Sexo, é que ela constrói o conceito de que não se nasce mulher, torna-se, né? E aí ela vai falar da mulher existindo a partir de um primeiro sexo que é o masculino. Aí ela vai falar de um feminino como um segundo sexo, e se a gente observar, quase tudo o que a gente faz ou fala ou traz qualidade para si é a partir do masculino, né? O quanto a gente aguenta mais que o homem, o quanto a gente faz mais coisa que o homem, o quanto a gente não sei o que, em relação ao homem, o quanto em relação ao homem. Então, essa coisa de existir em relação a é o que ainda está muito em discussão, em reconstrução até hoje.